Alta no preço dos combustíveis prejudica motoristas. Espaços culturais em Juiz de Fora reabrem após trégua na pandemia. Aumenta a testagem para HIV em 3 rios. A Páscoa movimenta o setor de confeitaria. Retorno ao trabalho presencial afeta até a rotina dos bichos de estimação. E falando nisso, o trabalho híbrido se tornou a nova tendência. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Pacom. Fique com a gente! Um levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a inflação acumulada nos últimos 12 meses chega a 17% para os motoristas. O principal vilão são os combustíveis. O Sóstenes é motorista de aplicativo em Juiz de Fora e faz corridas diárias para conseguir pagar as contas em casa. Com o aumento no preço dos combustíveis nas últimas semanas, o lucro que ele tirava com o trabalho diminuiu. Que o combustível é o principal custo do motorista, né? E esses aumentos sucessivos teve um impacto direto. Para ilustrar melhor isso, o motorista que muitas das vezes rodava 10 horas aí para fazer 200 reais mais ou menos, 300 reais mais ou menos com 10 horas, ele tinha um custo aí aproximado em torno de 80 reais o combustível. Hoje o mesmo motorista, ele dependendo do carro dele, ele tem um custo aí em média de 150 reais para fazer esses mesmos 300 reais. O sentimento de perda nos lucros tem acometido grande parte dos brasileiros e foi comprovado por uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa mostrou que a inflação dos produtos essenciais a esses trabalhadores está acumulada em 17% nos últimos 12 meses. Os itens que tiveram o maior índice inflacionário foram os combustíveis. O gás natural veicular, por exemplo, subiu 43,73% nos últimos 12 meses. Já o óleo diesel teve um aumento de 40,91%, seguido do etanol com 30,35% e a gasolina com 28,16%. Mas os combustíveis não foram os únicos responsáveis por esses aumentos. O preço de um automóvel usado registrou uma inflação acumulada de 12,11% em um ano. Para carros novos, o índice foi de 11,68%. Materiais como óleo lubrificante, peças e acessórios também registraram um reajuste elevado. O preço do IPVA subiu 7,89% no último ano. Esse economista explica que o cenário mundial tem sido o principal fator de impacto no preço dos combustíveis aqui no Brasil. A internacional do barril de petróleo, que está sendo negociado hoje aí a $120, enquanto historicamente ele é negociado na casa aí de 50, 70 dólares. Outro fator é a desvalorização do nosso câmbio, né? A gente chegou a ter um câmbio aí de R$6 para $1 e essa desvalorização afeta também o nosso custo de importação desse barril de petróleo. Para ter uma redução do valor dos combustíveis, a gente precisa que o barril de petróleo volte a ser negociado próximo dos seus patamares históricos aí, né, abaixo dos $100, mais próximo dos 80, 70 dólares, para que de fato a gente possa ter os combustíveis aí um pouco mais baratos. A época mais doce do ano está chegando. Após 2 anos de vendas enfraquecidas por conta da pandemia, o setor de confeitaria espera uma Páscoa mais recheada em 2022. Os ovos artesanais têm conquistado cada vez mais a preferência dos consumidores. Mais detalhes com a repórter Lívia Porfírio. Os preparativos seguem em ritmo acelerado nesta confeitaria. A Páscoa é a melhor época para vendas do setor. A responsável por essa produção é a Elisa. Ela é confeiteira há cerca de 4 anos e já começou a preparação desde o fim do ano passado. Pesquisar embalagens, os melhores preços, melhores produtos. Tudo começou a chegar agora em janeiro e eu já comecei a estocar tudo. A procura dos ovos artesanais, ela aguça muito mais, né? O paladar, a pessoa vê aquele ovo todo recheado, com aqueles brigadeiros em cima, chocolate em cima, então ela fica encantada. E não são só ovos de chocolates que saem por aqui. A aposta este ano tem sido em mercadorias menores, uma estratégia para baratear o preço dos produtos e fazer com que o consumidor consiga levar mais itens para presentear. Devido ao momento que a gente passou com a pandemia, né, a crise,
o dinheiro mesmo, né, apertou para todo mundo. Então todo mundo não vai poder ficar comprando muitas coisas muito caras esse ano. Então realmente optar por opções menores esse ano está sendo um grande sucesso. Todo mundo está adorando. As barrinhas, os mini ovos, coelhinhos pequenos de chocolate estão fazendo muito sucesso. Essa é a primeira vez que a Elisa está trabalhando com as vendas no espaço físico da confeitaria. Ela espera vender o triplo do ano passado, mas mesmo assim, ela não deixa de apostar nas redes sociais. É por lá que ela divulga os seus produtos na vitrine virtual. E para potencializar as vendas na Páscoa, a dica é caprichar nas fotos nos canais digitais. Tudo para fazer com que o consumidor fique com água na boca. E a criatividade é a melhor aliada para isso. A composição de kits, cestas personalizadas acaba sendo um grande diferencial, principalmente para as pequenas empresas, porque acaba sendo um foco que foge da grande indústria. Os canais de atuação, né? Então a entrega, se possível, considerar, né? A personalização. Então você pode utilizar hoje canais como o WhatsApp Business com seu catálogo, o Google Meu Negócio também, que tem a possibilidade de catálogo gratuito, para expor, fazer com que, né, o produto chegue a mais pessoas por meio do digital. A gente aposta muito na Páscoa porque a gente trabalha por conta, a gente não tem carteira assinada, então quem faz nosso salário é a gente. E com certeza a Páscoa é o momento que o povo está procurando chocolate. O isolamento social necessário durante a pandemia transformou os modelos convencionais de trabalho. De uma hora para outra, empresas e funcionários tiveram que virar a chave e criar maneiras diferentes de fazer tarefas e se relacionar no ambiente profissional. Depois de mais de um ano de crise sanitária, especialistas de diversas áreas já perceberam: o trabalho pós-pandemia será híbrido, flexível e conectado. Uma pesquisa do MIT Technology Review Brasil fez um levantamento em 2 momentos, um em abril de 2020 e outro em dezembro de 2020, e ouviu cerca de 2.000 pessoas que adotaram o teletrabalho. A pesquisa chegou à conclusão de que o modelo híbrido, que mistura espaços de trabalhos corporativos e home office numa frequência de 1 a 2 dias em casa e o restante da semana no escritório, foi considerado o mais adequado por 100% dos entrevistados na pesquisa. Larissa Santiago é gestora de uma empresa de marketing e acredita muito no modelo híbrido. A vantagem é a gente conseguir, né, os funcionários conseguirem conciliar tanto a vida pessoal, né, vamos colocar as tarefas diárias, tarefas pessoais, com o trabalho. Então, além de ter mais tempo, não precisar, né, no caso, quando está em casa, não precisar pegar ônibus, né, enfrentar trânsito, acaba economizando muito no tempo. E na parte de estar aqui no escritório, é exatamente essa motivação de encontrar os colegas, desse contato diário. A empresa, que teve início na pandemia, não viu o resultado ser menor por causa do trabalho online. Mas a falta do convívio no escritório fez com que a Larissa decidisse pelo retorno gradual das atividades presenciais. Eu acho que o desafio é mais ter a disciplina, né, de conseguir iniciar o trabalho, parar de trabalhar também em casa, né, às vezes a gente exagera um pouco, então acho que esse pode ser o maior desafio. A parte também de gestão, no sentido de fluxo de trabalho, então ficar sempre atento às plataformas que a gente utiliza, como o WhatsApp, como o Trello, algumas outras ferramentas. As funcionárias aprovam o modelo. O trabalho híbrido para mim foi ótimo porque eu sentia na pandemia a necessidade de ter essa convivência com os meus colegas de trabalho, minhas amigas. Psicologicamente isso é muito positivo, ter esse contato. E ao mesmo tempo, ficar em casa em certos dias facilita muito a vida no geral. Não precisar de correr para sair, pegar trânsito. A gente consegue ser muito produtivo. Às vezes a gente produz mais em equipe, né? Então uma coisa que a gente perde no home office, a gente ganha produzindo juntas aqui. A jornada híbrida de trabalho parece ser a melhor opção, tanto para os trabalhadores quanto para os gestores. Mas e quando o funcionário já se adaptou ao home office e não pode voltar ao escritório? É possível chegar em um acordo? É por essa realidade que as empresas de tecnologia estão passando no momento. O líder técnico de uma equipe de desenvolvedores está sentindo que alguns profissionais de TI não voltam tão cedo para os escritórios.
Com essa modalidade de home office, abriu as portas para a gente contratar pessoas do Brasil inteiro. Então, hoje aqui no nosso time, a gente tem pessoas de Manaus, Recife e mais umas 5 ou 6 cidades. Essas pessoas, o modelo de trabalho delas é 100% home office. Não tem aí, até depois da pandemia, a expectativa de trazer essas pessoas para Belo Horizonte. O que vem para ficar é o trabalho híbrido, e não necessariamente em casa, mas sim em qualquer lugar. Viajando, num café, na casa do colega. Conectado, o funcionário pode trabalhar de onde quiser, seguindo o modelo Anywhere Work, ou trabalho em qualquer lugar, uma tendência da cultura organizacional. Por meio dele, o mundo inteiro vira uma opção. Apesar dessa mudança na realidade de muitos trabalhadores, muitos outros já estão voltando para atividades completamente presenciais. E nesse retorno, um novo desafio: deixar o bichinho de estimação sozinho em casa. Essa é a Bianca, uma husky linda e alegre. Foi adotada por Samir em março de 2021, mas essa alegria desaparece na hora em que o seu dono precisa sair para trabalhar. A gente até tem tentado levar a Bianca com a gente nos lugares, deu preferência a lugares que a Bianca possa ir, shopping, loja de material de construções. Por quê? Quando a gente sai, ela fica muito agitada, ela fica muito incomodada, e aí você percebe uma ansiedade mesmo. As portas aqui de casa são de vidro, ela lambe as portas ficam todas manchadas de lambida dela, ela raspa o vidro. Na outra casa, a gente se mudou recentemente, ela raspava a porta, mordia maçaneta, você via que era um desespero para procurar a gente. E aí a gente colocou a câmera em casa e deu para perceber o que rolava. Ela corre pela casa inteira, fica desesperada, volta, corre pela casa inteira, e aí isso começou a me dar medo de que ela se machuque. De acordo com a pesquisa da empresa Dog Hero, entre 2.665 entrevistados, 54% adotaram um animal de estimação entre 2020 e 2021. E para 19% deles, foi a primeira vez adotando um pet. A síndrome de ansiedade de separação pode acontecer tanto com humanos quanto animais de estimação. Ela pode acontecer em qualquer idade, mas com a volta dos donos ao trabalho presencial, a possibilidade de acontecer com os pets é ainda maior. A veterinária comportamental Beatriz Pereira conta um pouco mais sobre a doença e como evitar que aconteça. Na verdade, é um termo popular que descreve tanto os problemas relacionados ao estado negativo que o animal experiencia quando o tutor está longe, quanto por outros problemas relacionados à separação, que não necessariamente são ansiedade. Por exemplo, um tutor que sai de manhã para trabalhar e o animal dele late nesse período, o animal dele pode, por exemplo, estar latindo por conta do carteiro passar sempre nesse horário. E quando o tutor estiver de folga nesse dia e estiver em casa nesse momento, o animal vai latir mesmo assim. Ou se o tutor sair em outros horários, o animal não vai latir, só nesse momento específico. Mas o termo que mais fez com que essa síndrome ficasse conhecida realmente é por conta do sentimento negativo que o animal experiencia. E as causas podem ser muitas. Pode surgir tanto por um hiperapego que o animal possa ter desenvolvido pelo seu tutor, um ambiente pouco estimulante, então o animal fica com tédio e vai procurar coisas para fazer. Ou também pode ter surgido por conta de algum tipo de trauma que o animal possa ter tido quando o tutor não estava por perto. E a veterinária chama atenção para alguns dos sintomas de que algo não vai bem. Pode ser destruição dos móveis da casa, até de uma porta. Pode ser micção inapropriada, ou seja, o cão, o gato fazer xixi no sofá, fazer na própria cama do tutor, isso é muito comum. Pode também apresentar vocalização, então miado, latido, uivo, choro. E também diversos sinais fisiológicos, né? Então ele vai passar a respirar muito rápido, o coração vai bater muito rápido, são todos sinais de medo. Pode apresentar vômito, diarreia, tremores, ele pode até apresentar autotrauma, então arrancar os pelos, lambedura de pata excessiva, coçar demais. Então, esses todos são sinais de medo que o animal pode apresentar durante esses momentos de separação com o tutor. A notícia boa é que tem tratamento. O mais importante a se fazer é buscar o atendimento de um profissional do comportamento. Então, um adestrador ou um médico veterinário comportamentalista para estabelecer mudanças de manejo com o animal,
fazer vários treinos também de independência e também, em casos graves, estabelecer um tratamento medicamentoso, que pode ser muito importante para animais que têm uma fobia extrema a ficar longe do tutor, aprenderem a lidar um pouco melhor com a situação e absorver melhor os treinos. A Liv passou por uma situação parecida com a Paçoca. Hoje ela está mais controlada graças ao óleo de canabidiol e ao adestramento. Eu decidi colocar ela numa creche para ela poder passar uns tempos fora, longe de mim, né? Eu quis que ela fosse para uma creche para ela socializar com outros cachorros, com outras pessoas, para ela entender que o mundo não era só eu. Também já foi outro salto no comportamento dela. Por último, comecei a tratar com CBD, por recomendação veterinária, que também foi mágico. O comportamento dela, a ansiedade que ela sente, você vê que está muito mais controlada agora, ela sofria muito com isso. Hoje em dia está melhor, mas milagre não fez. Samir já está procurando ajuda para garantir que Bianca não passe mais por esses problemas. A gente tem uma adestradora, melhorou muito. A gente parou porque a gente está nesse momento de mudança de casa, então tava uma zona. Mas a gente tinha uma adestradora que vinha uma vez por semana, e eu brinco que o adestramento é muito mais para adestrar os donos do que o cachorro. Eu descobri que metade do que eu fazia dava ansiedade na cachorra. A coisa de avisar que vai sair, não, já venho. Então, a gente tem naturalizado as saídas muito por orientação da adestradora. Sai, dá uma volta no quarteirão, vê como é que ela fica, volta. Ela tem que se acostumar que a saída ela antecede um retorno. Você vai voltar. Dá um apertinho no coração, né? Por conta da Covid-19, muita gente furou o dedo para fazer o teste, né? Mas um outro teste, muito parecido, também importante e pode salvar vidas, o de HIV. Os detalhes com Raí de Castro. Com resultado em até 30 minutos, o teste para HIV é disponibilizado gratuitamente pelo SUS e pode ser encontrado nos centros de testagem dos municípios brasileiros. Em Três Rios, os testes são realizados no setor de vigilância epidemiológica da cidade, que é referência na região no tratamento de portadores do vírus HIV e pacientes com AIDS. Na unidade tririense, além de pacientes do próprio município, são atendidos residentes de outras cidades do Rio e até mesmo de outro estado. Atualmente, Três Rios recebe pacientes de Areal, Comendador Levi Gasparian, Sapucaia, Paraíba do Sul e Juiz de Fora, município mineiro. De acordo com a vigilância epidemiológica do município, só de outras cidades há 90 pacientes em tratamento no setor. Somados aos casos locais, o total chega a 500 pacientes e o número tem crescido. Segundo dados do Ministério da Saúde, Três Rios registrou 11 novos casos de AIDS em 2020, 2 a mais que no ano anterior. É para tentar frear esse crescimento que o centro disponibiliza como aliado aos testes 2 medicamentos. A profilaxia pós-exposição, conhecida como PEP, indicada logo após possível contato com o vírus HIV, e a profilaxia pré-exposição, a PrEP, preventiva e que deve ser usada antes de uma possível exposição ao vírus. De acordo com Daniele Paulino, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Três Rios, todos os pacientes recebidos no setor passam por um acompanhamento antes e depois da testagem, o que auxilia na permanência do paciente caso ele tenha resultado positivo para o HIV. O acompanhamento pré e pós-testagem é oferecido a todo paciente que chega buscando o teste rápido para o HIV, as sífilis e as hepatites. É feito um aconselhamento por uma equipe multiprofissional. De imediato a psicóloga vai fazer esse aconselhamento, informa o que é a doença, como é o teste, em quanto tempo fica pronto, e após o resultado ela também faz toda a parte de pós-aconselhamento, pós-testagem. E dando positivo esse paciente, o resultado dele, ele vai ser acompanhado por essa equipe multiprofissional. A unidade, que fica no centro da cidade, recebe os indivíduos por livre demanda, que podem realizar os testes às quartas e quintas-feiras, de 8 a 10 da manhã. O paciente faz o exame e tem o resultado na mesma hora. Aqueles nos quais o vírus é identificado são encaminhados a acompanhamento médico e realizam exames específicos para então darem início ao tratamento. A médica Luciana Miele fala sobre a importância de fazer o exame, mas também destaca o cuidado primário com a prevenção. Se o teste der positivo, geralmente é feito um outro teste laboratorial de confirmação e ele vai nos orientar
para a gente tomar todas as medidas necessárias e começar um tratamento precoce. Hoje em dia o HIV ele é uma IST que não tem cura, mas que já virou uma doença crônica, a gente consegue controlar, manter os pacientes assintomáticos e com cargas virais indetectáveis. E se o teste der negativo, melhor ainda, e ele vai nos lembrar de sempre manter então esses cuidados e de fazer a prevenção e de usar o preservativo. Em Três Rios, o centro de testagem fica na rua Rita Cerqueira, número 58. Nas ruas de Juiz de Fora, os buracos continuam preocupando a vida de motoristas e moradores. Mesmo com algumas operações da Prefeitura de Juiz de Fora para tapar buracos, eles não param de aparecer. A situação é preocupante em diversos bairros, não só pela quantidade, mas pela profundidade dos buracos. Em todas as redes sociais é possível encontrar reclamações dos moradores. Os buracos não escapam nem do centro da cidade, onde tem mais volume de pedestres e automóveis. Os buracos são muito perigosos para os pedestres, podendo causar graves acidentes, e os automóveis também sofrem com eles. A possibilidade de danificar a suspensão e necessitar de reparos constantes é grande. Mas tem notícia boa também. Recentemente, a cidade ganhou mais um espaço de lazer. Vamos conferir com a repórter Tainá Mantovani tudo sobre o Parque Municipal. O Parque Municipal de Juiz de Fora foi inaugurado em 12 de outubro de 2021. Desde então, vários projetos estão saindo do papel. Nós temos alguns projetos já funcionando, como o projeto de futebol masculino e feminino, a formação de goleiros, projeto de iniciação esportiva para crianças da primeira infância, projeto de caminhada orientada. Com capacidade para milhares de pessoas, Roberto nos conta que após a pandemia isso pode mudar. De início, a capacidade do parque era de 1.500 pessoas, mas este era um período de pandemia. Hoje nós já temos uma autorização da Prefeitura para que esse número seja expandido. Então acreditamos aí que para mais de 2.000 pessoas o parque possa comportar com tranquilidade e segurança. Espaço a céu aberto, diversas atividades para crianças, adultos e idosos. Este é o Parque Municipal de Juiz de Fora. Seja em dia de semana ou fim de semana, o lugar não para de receber visitantes. A gente pode vir em família, então além da natureza que você tem aqui, é um lugar gostoso para você passar o dia. Uma atividade é a favorita da família. Aqui no parque é jogar bola, é bola, eles adoram. Assim como Gabriela, Valéria Maria também gosta de aproveitar o parque com a família. Eu já vi só com a outra mais nova, hoje eu trouxe os netos aí pra brincar um pouco aí. Nós fazemos uns piqueniques aí. Já jogando umas bolas lá nas quadras e vamos andando aí, passeando um pouco aí. Gosta de leitura e sentiu saudade da Biblioteca Municipal, a boa notícia é que o espaço voltou a atender o público após 2 anos de portas fechadas. Os detalhes quem traz é a repórter Lenice Rubio. Alguns juiz-foranos não sabem, mas a Biblioteca Municipal é a instituição cultural mais antiga em funcionamento na cidade. O espaço, que tem 125 anos, leva o nome do poeta conterrâneo Murilo Mendes e abriga cerca de 75 mil obras, entre livros, jornais e revistas antigas. Se nesses 2 anos o público sentiu falta de entrar na biblioteca para estudar, ler ou pesquisar, agora é possível retomar essa atividade. A gente tinha uma demanda, uma procura muito grande, os usuários ligavam quando seria o retorno, vinham até a porta, porque muitos não têm realmente em casa um espaço para que possam fazer as suas pesquisas, o seu momento de estudo com tranquilidade. Nos empréstimos de livro também, as pessoas falaram que estavam órfãos dos livros, né? Então, assim, um período difícil, como eles sentiram falta dessa questão da leitura, do livro. As novas demarcações de onde é permitido sentar garantem a segurança dos leitores. Na biblioteca é possível encontrar de tudo, e existe um espaço silencioso reservado para a leitura. Também voltou a funcionar o local para consulta de jornais e revistas antigas.
Aqui a gente encontra os periódicos separados por ano. Tem jornal de 2020, mas também tem jornal antigo, como esse de 1978, que valia 20 cruzeiros. Para se aprofundar em jornais ainda mais antigos, o leitor pode reservar com antecedência a pesquisa no setor de memória. Já na parte de empréstimo, não faltam opções para os usuários escolherem. Ufologia, informática, literatura italiana e ocultismo fazem parte do acervo. Há inclusive livros acessíveis para deficientes visuais, que parecem estar em branco, mas estão cheios de informações que podem ser acessadas através da leitura tátil em braille, aquele alto relevo sobre a página. Agora os visitantes vão perceber algumas mudanças no funcionamento da biblioteca. O espaço pode ser visitado de segunda a sexta, das 8h15 às 17h45, e os livros podem ser devolvidos em até 30 dias após o empréstimo, e não mais 15, como era antes da pandemia. Seja para estudar, pesquisar ou ler um livro enquanto o dia passa. A Biblioteca Municipal fez falta nesses 2 últimos anos. Aqui eu acho que é um ambiente mais calmo do que a minha casa ou até mesmo na faculdade. Aqui tem bem menos movimento e ao mesmo tempo eu tenho acessibilidade a qualquer livro. Eu acho que é mais tranquilo do que eu ter que ficar procurando na internet durante a faculdade, dependendo desse tipo de coisa. Como poeta, Murilo Mendes valorizava os livros. E como ele mesmo escreveu, só não existe o que não pode ser imaginado. Ou seja, a imaginação vem através da leitura, e reconhecer os espaços destinados a ela é valorizar a cultura da cidade. O telefone de contato da Biblioteca Municipal Murilo Mendes é 3239-5903. A biblioteca fica na Praça Antônio Carlos, ao lado do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Essas foram as notícias de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Se cuidem e tchau.